Lições Bíblicas Jovens. Bendito seja o nome do Senhor. Você está no canal Rascunho EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando juntos aí a lição de número 10, lição da classe dos jovens. Nós estamos no terceiro trimestre do ano 2021 e o tema geral da nossa lição é a vigilância, justiça e o culto a Deus. E as três lições são pautadas nos livros dos profetas menores, são 12 profetas. Nós agora vamos falar na lição 10 e o profeta é o profeta Sofonias, não é? Haja vista que Sofonias, ele não teve curva no que disse. Eu deduzo que, pelo que eu já estudei e pelo muitos comentários que também já li sobre o assunto, ele foi um dos profetas que teve a profecia mais dura contra Jerusalém e as nações. Ele, ao contrário de outros que só profetizaram localizados, não é? Ele profetizou tanto para Judá como para as 5 nações circunvizinhas, né? Nós vamos ver aí que ele profetizou para 5 nações diferenciadas, 4 aliás. Ele profetizou para a Síria, para Etiópia, para Moabe e Amon e Filistia, né? E que a Síria, por exemplo, compreendia o norte, né? Etiópia compreendia o sul e Moabe e Amon compreendia aí o leste. A Filistia é Gaza, Asdod, Arquelon e Ecrom, que compreendia o oeste. Então, norte, sul, leste, oeste. Fechou. Então, os quatro cantos ali ao redor de Judá, ele profetizou, né? E não poupou o que Deus havia dado, né? Então, nós vamos conhecer um pouco da pessoa de Sofonias. Nós vamos encontrar o primeiro Sofonias, era um levita, descendente de Coate, citado aí. Ele tem uma breve citação em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 36 a 38. Vamos encontrar outro Sofonias, filho de Manassés, sacerdote durante o reinado de Zedequias, e ele serviu em 2 ocasiões como mensageiro do rei ao profeta Jeremias, levando os pedidos de oração, voltando a trazer os oráculos do profeta em relação os embates contra o exército do rei Nabucodonosor. Então é a ajuda que se esperava do Egito. Jeremias capítulo 21, versículo 1, Jeremias 37, versículo número 3. Né? Tem outro Sofonias que nós vamos encontrar aí, que é aquele Sofonias que foi levado para a Síria, juntamente com outros líderes judeus, e foi executado por Nabucodonosor. Né? Vamos encontrar também um Sofonias, pai de Josias, um exilado que retornou do cativeiro babilônico, não é? Então podemos ver, e o profeta aparece agora, o profeta Sofonias, conforme Sofonias 1 e 1, né? Sofonias 1 e o versículo 1, aí o profeta aparece, né? Esse pai de Josias, ou rei, ele era contribuinte pós-exílico, né? Ele era contribuinte pós-exílico, metais preciosos, para fazer coroa, para o sumo sacerdote, enfim. Então ele trabalhava em cima dessa proposta, conforme está escrito em Zacarias, capítulo 6, versículos número 11 a 14. Zacarias 6, 11 e 14, não é? Nós vamos observar que na segunda personagem, que era aquele que atendia a Jeremias, né? Em outra ocasião, Sofonias foi repreendido por Semaías através de uma carta por não ter prendido o profeta Jeremias, que havia sido acusado de enviar cartas desencorajadoras para o cativeiro. Então, o que existia, na verdade, no período do cativeiro, existiam os profetas mentirosos que estavam lá dizendo: pô, olha, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas Deus não havia falado nada. Então Jeremias não deixou que isso acontecesse, logo ele foi intimidado aí, né, conforme está escrito no capítulo 29 de Jeremias, versículo 25 a 29, mas ele não parou.
Naquele período, quando Babilônia tomou Jerusalém, Sofonias foi levado para a Síria juntamente com outros líderes judeus e foi lá executado por Nabucodonosor. Esse Jeremias, que é o Jeremias, filho de Manassés, que serviu, ele serviu nas duas ocasiões, como ao rei e ao profeta Jeremias, né? E assim sucessivamente, e também, e por fim, o profeta Sofonias. Tudo que sabemos dele é que ele é encontrado no livro. Ele tem uma genealogia grande, longa, conforme eu já disse, né? Ele era tataraneto de Zedequias, e no versículo 1, a parte 1 do versículo de Sofonias, ele já sai dizendo, né, quem é. Capítulo 1, versículo 1, já sai aqui, já falando, e o Senhor deu a mensagem a Sofonias, quando Josias, filho de Amon, era rei de Judá, Sofonias era filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amazias e filho de Zedequias, ou seja, ele era tataraneto de Zedequias, ok? Ele era filho de Amon, né, rei de Judá. Ele era filho, aliás, de Cusi, né? Ele era filho de Cusi. E Cusi era filho de Gedalias. Gedalias era filho de Amazias, que por sua vez Amazias era filho de Ezequias. Logo, nesse parentesco aí, ele é tataraneto de Zedequias. Muito bem, voltando aqui à lição, né? Vamos para a lição propriamente dita. Daqui a pouco eu já volto com mais curiosidade, mas vamos para a lição aqui. Nessa lição de número 10, diferente de Sofonias, diferente de Abacuque, Sofonias ele vai direcionar a sua profecia, os seus oráculos, os oráculos que ele trouxe de Deus, para as nações vizinhas de Israel, conforme eu já disse aqui, e aí citei aqui os nomes, né? Quem foi Sofonias? Né? Tem aqui na nossa lição a sua vida. Sofonias significa o Senhor esconde, né? Eu fiz até aqui minhas anotações, cadê? Isso, o Senhor esconde, que coaduna com a nossa revista, né? Ou o Senhor escondeu, o oculto, né? O nome significa isso. É um profeta que descendia da realeza, ele foi tataraneto, desde aqui, isso já falamos. Então, também trouxe, dentro desse contexto todo, nós vamos trazer um fundo histórico. O significado desse nome, Jeová esconde ou protege, foi escrito no ano... esse livro foi escrito no ano 620, aliás, antes de Cristo. Judá tinha sofrido 50 anos de crueldade, de opróbrio sobre o reinado de Manassés, que é, de longe, o pior rei de Israel que já houve, de Judá precisamente, de Judá, e de Amon. Então ele vinha sofrendo de forma escabrosa na mão desse povo. Deus profetiza, fala da destruição futura, conforme está no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6, né? Em especial o versículo 2 até o 6, que eu li aqui. E do versículo 6 diz assim: e destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não o fazem. Não pedem a direção do Senhor e nem o busca mais, né? Ou seja, a indiferença abandonou, né? Eles desviaram-se dos caminhos do Senhor. O texto, na verdade, ele nasceu naquele período, né? Sofonias nasceu no período um dos piores reis de Israel, conforme já disse. Então era uma época marcada por derramamento de muito sangue, de sangue inocente, conforme 2 Reis capítulo 21, versículo 16, né? E 2 Reis 24, versículo de número 3 e 4. Então é provável que o seu nome seja uma menção à proteção que o Senhor lhe deu, visto que foi escondido pelo Senhor, né? Das maldades do rei, enquanto Isaías, segundo a tradição, ele morreu durante esse reinado ímpio. Sofonias nasceu posteriormente e começou a desenvolver, ou seja, durante o reinado ímpio de Manassés, foi a época que Isaías também morreu, segundo a tradição, né? Daí nasce Sofonias, que posteriormente começou a desenvolver o seu ministério, e é o único dentre os profetas profetas menores que possuía aí
o sangue da realeza. Também já trouxe esse escopo aqui. Diferente dos demais profetas, sua genealogia retrocede 4 gerações para destacar uma linhagem real, não é? Então, por causa da sua nobreza, provavelmente ele desfrutou do acesso ao palácio durante o reinado de Josias, seu primo. Josias era primo dele, que reinou aí de 640 a 609 a.C. E alguns comentaristas, alguns estudiosos, vai chegar a propor que a reforma religiosa do jovem Josias iniciou-se por influência de Sofonias. É muito provável que isso tenha acontecido, porque os fatos eles se equivalem, não é? Principalmente nas questões de proximidades simultâneas e assim sucessivamente. Não é? Eles vão acontecendo de forma gradativa, mas um próximo do outro. Né? No contexto histórico, que eu falei há pouco, no fundo histórico, né, os pecados de Judá descritos parecem refletir no momento das nações que a nação viveu, né, que antes do início da reforma religiosa de Josias, iniciada apenas no 12º ano do seu reinado. Então, aproximadamente 627 a.C., ou seja, o rei Josias se empenhou em banir a idolatria de Judá, purificando os locais sagrados, restabelecendo o verdadeiro culto ao Senhor, né? Então, mas não por completo, não foi o suficiente, Então, acreditamos que Sofonias profetizou aí por volta de 630, não é? Todo mundo comenta isso, fala disso, e é comum ouvirmos isso aí, não é? Que ele profetizou nesse período aí, nesse ano, né? A partir desse ano, ou seja, antes desses acontecimentos, pois as condições do pecado retrata aí que o profeta indica que sua profecia se deu em período pré-reforma, ou seja, nos primeiros anos do reinado de Josias, visto que o livro denuncia aí um estado de apostasia de Judá. Aí sabemos que o reinado de Zedequias, por exemplo, em Judá, o reino do sul sofreu aí durante 5 décadas, né? Quanto ao reinado dos ímpios, Manassés e Amon foram 50 anos de escravidão, que eu também já trouxe aqui, né? Esses 50 anos de luta, de escravidão. A estrutura da mensagem do livro ele possui um estilo predominante, predominantemente poético, e está organizado em 3 partes principais. Começa anunciando o juízo sobre as nações da terra, incluindo o modo mais detalhado da situação de Judá. E na segunda parte há uma particularização aqui, as nações estrangeiras que prestarão conta com Deus nesse julgamento foi Filistia, Moabe, Etiópia e Assíria. Eu também já trouxe essa informação, né? E por fim, trata do juízo divino sobre Judá, apresentando aí a purificação do povo e a restauração dos remanescentes fiéis que ali estava. Capítulo 3, versículo 1 a 20. O dia do Senhor é um tema que atravessa toda a profecia de Sofonias, no intuito de indicar o agir de Deus na história, certo? Portanto, Deus é o Senhor da história, independente de como ela aconteça, mas Ele é quem comanda, é quem sabe, é quem está. Deus sabe toda a história, tem toda a história, e Deus é o Senhor da história, enfim. Então, nesse plano aí, nesse quesito de ser o dia do Senhor, tinha como objetivo a instalação da ordem divina no mundo, não é? Logo antes do dia do Senhor escatológico, ou seja, existem diversos dias do Senhor. Eu já tratei disso em vídeo anterior, nesse mesmo canal e nos assuntos dos profetas menores, que o dia do Senhor pode ser, para você, pode ser um dia de bênção, como pode ser um dia muito ruim, um dia de perda, um dia de morte, um dia avassalador, e pode ter também um dia de bênção, de muita alegria, muita satisfação, prêmios, conquistas e etc, né? E assim sucessivamente. Pode também ser o dia do Senhor. O dia de juízo já é uma outra terminologia que podemos ver já pelo nome o que significa, né? Aí vem a queda de Nínive, a própria derrocada de Jerusalém, que são considerados também como dias do Senhor, que foi a partir dessa expressão que surgiu a compreensão do dia do Senhor escatológico e final. Então cremos que há um momento específico na história que Deus se levanta do trono para fazer valer sua justiça. Isso não tenha dúvida. Então podemos observar que
todo o contexto e conteúdo do que temos aqui em mãos, né? No tópico 2, nós vamos observar o juízo vindouro, né? O juízo vindouro. Sofonias iniciou sua mensagem com severidade, né? E nós podemos observar que ele vai traçar isso a partir do versículo 15, né? Do capítulo de número 1. Ele vai dizer: o dia de indignação, o dia de angústia, o dia do alvoroço e desolação, o dia da escuridade e negritude, o dia de nuvens e densas trevas, o dia da trombeta e de rebate contra as nações fortes e contra as torres altas, que seriam os altares poderosos, né? No versículo 16 está pautado isso aí. Então podemos observar que o dia de indignação, no caso do Senhor, dia de angústia, dia de alvoroço, também é considerado o dia do Senhor, né? E assim, que era o dia que o Senhor reservou para tal situação, o dia que Deus reservou para apresentar-se ao povo da forma que cumprir o que ele havia dito, se tanto para o bem quanto para o mal. Isso até mesmo dentro do nosso olhar humano, né? Então, na primeira parte do livro, nós vamos ver que diz respeito a Judá, e a segunda divisão inclui toda a terra, né? No versículo de número 1, 7 até o 13, diz respeito a Judá. Já na segunda divisão, no capítulo 14, do versículo 14 até o versículo 18, vai incluir toda a terra. Então, o castigo divino sobre Israel atinge 3 grupos de pessoas, conforme eu já disse aqui. Os oficiais e filhos de reis, versículo 1 até o versículo 8, os homens cruéis e violentos, esses 3 grupos estão envolvidos aí, né? Que está pautado no versículo 1 até o versículo 9, e os que são indiferentes às coisas de Deus, não é? No capítulo 1, versículo 12. Não é? Então, vamos lá, esses 3 grupos, né? Repetindo aqui para confirmar e fechar. O castigo divino sobre Israel atinge 3 grupos de pessoas, a saber, os oficiais e filhos de reis, né? No capítulo 1, versículo 8, os homens cruéis e violentos, no capítulo 1, versículo 9, e os que são indiferentes às coisas de Deus, entendeu? Ser indiferente é um prejuízo, né? No capítulo 1, versículo 12. Depois, no capítulo 2, ele vai trabalhar a sentença das nações. Então, as nações em volta de Israel ali, a Síria, que era o norte, né? Que Deus falou que seria um monte de lixo, será um monte de lixo. Foi isso que Deus falou no capítulo 2, versículo 13. E na Etiópia, que é a região sul, será morta pela espada do Senhor. Então a espada do Senhor o feriria. Moabe, Asdod, esse povo, né? Os judeus dominaram todas essas regiões, as regiões filistias, da Filistia, Moabe e Amon serão como Sodoma e Gomorra, são campas de urtigas e poços de sal. Foi isso que Deus falou com Moabe e Amon, na região leste, né? Na região oeste, né? Deus vai trabalhar no versículo 12, capítulo 2, versículos 6 e 7, os judeus dominariam os filisteus, então eles seriam dominados. Gaza, Asdod, Aquelon e Ecrom seria dominado pelo povo de Deus, né? Os judeus entrariam lá e dominariam. Glória a Deus. Aí já começou a dar uma melhorada. Aí vem a sentença de Deus para Jerusalém, ou contra Jerusalém, não é? E enquanto isso, no capítulo 3, versículo 1 a 7, é a sentença. Já no capítulo 3, versículo 14 a seguir, é o canto, é o louvor, é a situação para salmodiar, porque um nome e um louvor está escrito no capítulo 3, versículo de número 19 até o versículo de número 20. Então, nós podemos observar que essa situação que Deus trouxe para o povo, glória ao nome do Senhor, vai trazer ao povo
eles passaram por momentos difíceis, mas conseguiram entender as mensagens, os remanescentes que ali estavam, conseguiram entender a mensagem de Deus. Logo, Deus trouxe para cada nação ímpia, que eu citei aqui, os seus castigos, os seus respectivos castigos, e o que ele deveria fazer, mas para o povo de Deus, para Israel, Jerusalém, trouxe a sentença até o versículo 7, mas mandou cantar no capítulo de número 3, versículo 14 a 18, não é? E dizia que um nome e um louvor era para ser colocado na boca desse povo. Glória a Deus. Então, observemos que no texto 3 assim: ai da cidade, ai da suja e contaminada cidade opressora, né? O comentarista Maureen, ele vai traduzir aqui de forma diferente, vai chamar de rebelde, quanto mais. O termo seguinte, ele também se refere a poluído, né? Então, a sua imundície moral e interior, apesar de sua pureza cerimonial e externa, né? John Calvino vai trazer essa visão aqui interessante, né? Diz que o hebraico é usado por mulheres que prostituíram, né? Em virtude no hebraico morar, ou seja, morear, uma brincadeira em nome Moriá, que é a colina sobre o qual o templo foi construído, implicando o gritante contraste entre a sua imundícia e sua adoração em Moriá, né, o qual se transformava, se professava aí de uma parte. Então, opressor, ou seja, pobres, fracos, viúvas, órfãos, estrangeiros, era esse que eles oprimiam, não é? Conforme Jeremias 22, no seu verso de número 3, não é? Ele não ouve a voz, nem aceita castigo, não confia no Senhor e não se chegam a seu Deus. Ou seja, não aceita o castigo. Jerusalém é incurável, obstinada, rejeitando advertências salutares, né? E recusando aí ser reformada por correção, conforme Jeremias 5:5. Não confia no Senhor, ou seja, desconfia do Senhor como ele se fosse insuficiente. É o pai de todas as superstições e maldade. Segundo Calvino, ele diz que não confia no Senhor, quer dizer essa situação no seu comentário aqui, né? Então observe que o texto vai dizer também o texto diz no versículo 2, diz assim: não se chega a seu Deus, embora Deus estivesse especialmente perto dela. Deuteronômio 4:7. Como o seu Deus, contudo ela não se aproximou dele, mas se afastou-se livremente dele, né? Então, o que era para estar próximo, eles se afastaram. Versículo 2 aqui da palavra de Deus em Sofonias. Deixa eu ver aqui, versículo 2. Destruirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor, e destruirei tanto pessoa como os animais, destruirei as aves dos céus e o peixe do mar, e reduzirei os perversos aos montes e os escombros, e exterminarei a humanidade da face da terra, não é? E Deus, versículo 2 e 3. Então, o juízo foi devido a essas rejeições que eles tinham. Os príncipes do meio deles são leões que rugem. Seus juízos são lobos da noite, que nada deixam para a manhã seguinte. Então, esse rugido aqui era o rugido por presa, no caso, como está escrito, né? Lobos da noite são as mais velozes à noite, depois de estarem sem comida durante todo o dia. Então, segundo João Calvino, eles roerão os ossos o dia seguinte, e em vez disso deixarão até amanhã para roer os vossos ossos, né? Mas devora tudo tudo de uma vez. Ossos e carnes são ferozmente famintos, esses leões. Então, o comentarista apresenta aqui uma situação desoladora e espantosa, porque Deus não poupou, não é? Já no versículo de número 7, versículo 5, diz assim: o Senhor é justo no meio dela, ele não faz perversidade de manhã, e tira o juízo dele à luz, e nunca falha, mas o injusto não conhece a vergonha, né? O Senhor é justo, ou seja, porque sois tão injustos?
Então no meio dela responde: não está o Senhor entre vós. Então Deus não estava no meio daquela situação. Glória a Deus, né? Aí nós vamos ver aqui dentro da mensagem. Isso é a mensagem do profeta para o povo. No segundo tópico, que é o juízo vindouro, a ira do Senhor, Sofonias iniciou sua mensagem com severidade. Ele vai destacando aqui que a ira do Senhor consumiria, né? Que a ira do Senhor consumiria tudo sobre a face da terra. Então, nós já trouxemos aqui também esta visão, né? Judá não teria imunidade. Por quê? Porque Deus não folga com injustiça. Você não é o paladino da verdade. Deus não tem queridinho, né? Jovens, ensine na sua classe e aprenda uma coisa: Deus não tem queridinho. O querido para Deus é fiel. Tem que ser fiel. Precisamos ser fiel. Quando estudamos errado, quando vacilamos, precisamos pedir perdão, aliás. Precisamos reconhecer os nossos pecados. Então, o que o comentarista diz aqui na lição é muito contundente, muito importante. E os demais comentaristas vai rezar da mesma forma. Rezar aqui é repetição. Eles vão repetir o que o comentarista, não só da lição, óbvio, mas os demais comentaristas vão trabalhar. Ok? Então Deus não tem o culpado por inocente. Não há possibilidade. Então, no caso, no capítulo 3, aí vem o dia de júbilo, né? Sofonias encerra seu livro, né? No capítulo 3, conforme eu trouxe aqui, ele vai encerrar o livro. Ele vai relatar o alegre dia do Senhor e vai salientar a salvação dos remanescentes em Israel em meio à destruição das nações, né? Sua profecia fala da época messiânica, normalmente quando Cristo voltará para restaurar Jerusalém e habilitar o seu povo com o seu único e verdadeiro rei. Sofonias começa demonstrando os judeus que permaneceram fiéis a Deus e esperarem nele, não somente no sentido de guardar o dia do despojo, mas principalmente de ter confiança na salvação do Senhor, não é? Que não tardará. No capítulo 3, versículo 8, não é? Como estou acompanhando aqui, texto por texto, né? E o versículo 6 diz assim: exterminarei as nações, suas muralhas estão em ruínas, e suas ruas estão desertas, de maneira que ninguém passe por elas. Suas cidades estão desoladas, de maneira que ninguém restou, né? Então nenhum morador sequer restou. Nenhum morador sequer. Observe que Deus, ele vai trabalhar ele trabalha aqui de forma minuciosa, de forma cirúrgica, não deixando de cumprir uma só palavra. Não deixando de cumprir uma só palavra. No versículo 7, versículo 8, nos diz assim: porque esperarei para mim, deixa eu ver aqui a Bíblia. Versículo 8 nos diz: naquele dia de julgamento, diz o Senhor, castigarei os líderes e os príncipes de Judá e todos que seguem costumes estrangeiros. Então temos que ter cuidado com a mistura para não seguir costumes estrangeiros. Na lição de adulto eu trouxe o significado de aculturamento, ou aculturação, quer dizer, pegar a crença dos outros, misturar as culturas, pegar a crença e praticar as culturas. Crença, no caso aqui, vai dentro do sincretismo religioso, que é misturar as práticas religiosas, né? E tem tanto o aculturamento aqui, a aculturação, quanto o sincretismo. Então precisamos ter cuidado com isso, para não misturar o culto a Deus com o culto dos deuses, né? Hoje temos muitos popstar aí, muitas cidades, não é mais igreja, é cidade tal, isso é endeusamento, isso é pantomima de igreja falida, de coisas falidas,
porque não adianta falar igual papagaio e não cumprir a palavra. Ponto. E é isso que Deus não tolera, não é? A hipocrisia, a mentira, a disfarçatez, não é? É top falar, pregar, ensinar, precisamos tudo isso, mas antes disso tudo, precisamos viver o que estamos pregando. Se tiver que pedir perdão, não tenha dúvida, peça perdão. Não é? Deus é Deus de perdão, Deus de misericórdia, não é? É tanto que no versículo 3 ele começa a mandar, no versículo 8 ele começa a mandar o povo cantar. Portanto, esperai em mim, diz o Senhor, pelo dia em que livrarei para os despojos, porque minha determinação é ajuntar as nações, reunir os reinos para derramar sobre eles minha indignação. Todo ao redor de minha ira, pois toda a terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Zelo aqui é justiça e cumprimento de dever. Ponto. Né? Então, esperar em mim, ou seja, Jeová se volta para os judeus piedosos, e em meio a todo esse julgamento, toda essa situação calamitosa proposta, que estava aí os remanescentes aguardavam ansiosamente o glorioso tempo da restauração, que viria a ser, aliás, introduzido pelos preciosos derramamentos da ira de Deus sobre todas as nações, né? De onde a mesma face, ou seja, bem-aventurados são todos os que esperam por ele, e é usada para o mesmo grande evento. Calvino erroneamente faz aqui uma menção do versículo e o endereço dos ímpios, ou seja, não terá que esperar por mim, irei agora armado de indignação, não contarei, pois, com você pelos meus profetas. Não é? Dentro desse contexto, até o dia que é esperado o dia do Senhor, não é? Em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, né? E assim sucessivamente. Então podemos ver que no versículo 9 ele diz: então certamente darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que ele sirva em unidade, para que ele lhe sirva em unidade. Então a proposta de Deus era restaurar o povo e trazer também, depois de todo aquele caos, trazer a esperança, e a esperança efetivamente, propriamente dita. Então as coisas abençoadas prometidas em Sofonias 3:10 são aí resultantes dos imediatos castigos afligidos, afligindo as nações, mencionado no versículo 8. Já em Sofonias capítulo 3, versículo 19, os lábios darei lábios, vai cumprir a palavra que certamente darei lábios puros aos povos, ou seja, isto é, mudando de linguagem impura, que lhe daria uma linguagem pura, uma linguagem de louvor. E a linguagem aqui é lábios, né? Compare com esse dentro do idioma hebraico, que também é proposto em 1 Samuel capítulo 10, versículo 9. Então, a confusão das línguas, ele vai dizer que era um pecado, a confusão das línguas era um pecado pela pena, pela idolatria, provavelmente a idolatria aos Baalins, a Baal, enfim, e assim sucessivamente. Então, daí para frente, darei em Dozil Cuxi, meus moradores, as filhas dispersas me terão oferta. Então, os etíopes, seus suplicantes, literalmente queimadores de incenso. Os israelitas são chamados de filhas do meu disperso, né? Numa expressão hebraica para o meu povo disperso, ou seja, os rios da Etiópia serão como aqueles que encerrarão no oeste da Abissínia. Existe aqui há muito pouco tempo um povo chamado Falachas, ou seja, imigrantes, semelhantemente ao sinônimo de filisteu, né? Então esses traçam aí sua origem para a Palestina e professam a região judaica, enfim. E todas as nações ali tinham o seu castigo, a sua porção de indignação da parte de Deus, né? Porque a misericórdia de Deus é sempre pautada no amor e na justiça. Glória a Deus. Então, jovens, com certeza, essa lição vai lhe ajudar bastante a refletir e também continuar temendo ao Senhor.
né? Como Judá não terá imunidade, o juízo sobre todas as nações. Aí no tópico 3, o juízo está chegando, conforme também já disse. A cidade opressora, o juízo expedido não poupa a cidade santa, identificada como uma cidade opressora, que oprimia os pobres, que oprimia os órfãos, que oprimia a viúva, e os estrangeiros. Está escrito no capítulo 3, verso 1. Nós somos identificados por Deus? Sim. É fácil transmitir uma boa impressão para as pessoas. Isto é reputação. Deus não se ilude com nossa reputação, porque enxerga o nosso caráter. Então, você ter uma reputação, ser conhecido por todo mundo, isso não é o bastante. O fundamental, o que você vai ganhar de crédito com Deus não é a reputação em si. O que você vai ganhar de crédito com Deus é o seu caráter. E quando ninguém está por perto, quando está você sozinho, e aí Deus está olhando e atentando para o seu caráter. Então a reputação é que nós somos diante das pessoas. Caráter é o que nós somos quando ninguém está vendo, né? E assim sucessivamente, como nós somos. Então isso é importante aprendermos e praticarmos dentro de todo o contexto de Deus com nossa vida, né? Um nome, um louvor, né? Conclusão aqui. A conclusão de Sofronia trata da volta de Israel à sua terra, ao seu lado, ao seu ponto de vista, né, histórico, enfatiza o retorno dos judeus da dispersão, não é? O dia glorioso do seu retorno a Jerusalém, que atormenta o povo de Deus, que se defrontarão com ele e serão destroçados. O pastor busca as ovelhas que tanto sofreram e que estavam longe do aprisco. Então, sua ignomia será transformada em glória e estarão unidos sobre o rei, o povo de um nome e de um louvor. Aleluia. O povo de um nome e de um louvor. De um ponto de vista espiritual, o profeta está predizendo a restauração final completa da família universal de Deus. O Messias a todos acolherá, né? O reino está estabelecido, será estabelecido para sempre, e louvaremos unidos ao Rei, nosso Senhor e Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Então a oportunidade de arrependimento está sempre à nossa vista, está sempre próximo de nós, não é? Sempre próximo. Então não perca as bênçãos de Deus, as bênçãos presentes e as bênçãos futuras. Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus continue sobre as vossas vidas, né? Vou parar por aqui, o assunto é vasto, mas estaremos no canal Rascunho Teológico, estarei colocando em breve, que eu estou indo por etapa, estamos fazendo lá um panorama bíblico, né? E vamos passar para o Sofonias, assim traremos um bojo mais contextualizado. Um abraço a todos, Deus abençoe, canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas.